Queridos, eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Esther. Hoje eu não vou pregar sobre mulher, né? Mas o livro que o Espírito de Deus me direcionou foi o livro da Rainha Esther, tá? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre dois princípios poderosos, abençoados, princípios que traz a vitória, princípio que traz o êxito, princípio que traz a bênção de Deus para a nossa casa, para o nosso negócio, para a nossa vida profissional. E eu acredito que se você entender essa mensagem, eu peço que o Espírito de Deus ele venha trazer clareza, né? Venha me usar aqui desse púlpito e que você venha abrir o seu coração para que você possa receber essa palavra. No capítulo 6 do livro de Esther, diz assim, eu vou ler, é um texto bastante conhecido. Diz assim, a partir do verso número 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado Abigitã e Ateres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mardoqueu por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Feche seus olhos. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, esta é tua palavra, Pai. Nós pedimos, Pai, a tua graça, a tua unção nessa noite, pedimos céus abertos, Pai. Vem ministrar aos nossos corações, Pai. Vem trazer o entendimento dessa palavra, Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer conversar com a gente nessa noite, Pai, que a gente venha entender, que essa palavra seja uma semente que venha dar frutos, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, esse é um texto da palavra de Deus que é um dos textos mais belos. E é onde, quando você vai ler o livro de Esther, você não vê menção alguma sobre a palavra de Deus, sobre o nome Deus, mas é um dos textos onde você consegue enxergar a boa mão de Deus. É um dos textos que você consegue entender a fidelidade de Deus para com os seus. É um texto onde nós aprendemos aqui, eu quero extrair nessa noite, pelo menos dois princípios. Dois princípios que vão trazer para mim e para você vitória, êxito e sucesso aonde nós estivermos. Quais são esses princípios? É o princípio da honra e o princípio da reciprocidade. Irmãos, quando a gente começa a ler esse texto, no versículo 1, capítulo 6, versículo 1, diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir.
então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Queridos, essa história, a Bíblia relata a história do judeu Mardoqueu. E aqui tem alguns personagens que eu quero trazer um pouco de explicação e clareza. A Bíblia também fala sobre Amã. Amã, um oficial do rei, alguém tomado com um espírito de vingança, alguém tomado com um espírito de morte, alguém tomado com um espírito de ciúmes, que quer se vingar. Amã, aonde ele passava, todos tinham que se curvar diante dele. Mas ele queria que um judeu se curvasse diante dele, que era conhecido e é conhecido como o judeu Mardoqueu. Irmãos, mesmo longe da sua terra, o judeu Mardoqueu, ele aprende desde pequenininho. Na verdade, os judeus aprendem desde pequenininho que a sua boca só serve para adorar um único Deus, o Deus que criou o céu e a terra. E esse judeu Mardoqueu, ele aprende também que o joelho só pode se dobrar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, diante dessa situação, Amã, ele faz um plano, ele arquiteta um plano para matar não somente Mardoqueu, mas para dizimar todo o povo judeu. Você percebe que Hitler não foi o primeiro que teve essa ideia. Mas, ou seja, aqui teve um homem que teve essa ideia e queria dizimar todo o povo judeu. Mas quando você faz a vontade de Deus, quando você adora o Deus Todo-Poderoso, quando você procura andar no caminho certo, quando você medita na palavra de Deus, o próprio Deus é que luta a sua batalha. E nessa história, ou seja, Mardoqueu, ele está diante de uma situação que talvez eu e você passamos no dia a dia. Mardoqueu, mesmo servindo ao Deus Todo-Poderoso, ele não sabia que tinha uma forca preparada para ele. Talvez, irmãos, existem pessoas que queiram tirar algumas oportunidades suas. Talvez pessoas estão fazendo planos diabólicos para você, mas fique tranquilo que o Deus Todo-Poderoso está aqui para te abençoar. Talvez se existe algum decreto de morte na sua vida, assim, no tempo que nós estamos vivendo hoje, que é um tempo de desafio, estamos diante de uma pandemia, e talvez você tenha um ente querido que está, de repente, num leito de UTI, e de repente você possa olhar para a situação e você vê uma situação e você enxerga um decreto de morte. Mas, irmãos, eu acredito que o Espírito de Deus me traz para compartilhar essa palavra nessa noite, para dizer que o Deus Todo-Poderoso, ele tira todo o decreto de morte, ele traz decreto de vida para você, porque esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não importa as notícias ruins, não importa as situações, mas quando nós estamos firmados na palavra de Deus, há um Deus que responde a minha oração e a tua oração. E aqui nós percebemos que esse judeu que só dobrava o joelho para o Deus Todo-Poderoso, esse judeu que ele só adorava a um Deus, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o Deus que nós nos prostramos diante dele, o Deus que nós compartilhamos nessa jornada, o Deus que nós estamos na segunda-feira, culto, mas a gente vem no domingo, na quarta, e a gente vem para adorar esse Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós temos uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso, nós conseguimos entender que Ele guarda, Ele cuida a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. Irmãos, os princípios que vão trazer para mim e para você vitória, sucesso, êxito, primeiro é o princípio da honra. A Bíblia relata essa história que um certo dia pessoas tramaram contra o rei
E o judeu Mardoqueu, ele descobriu isso e ele protegeu essa autoridade. Ele decidiu honrar essa autoridade. E o primeiro princípio é o princípio da honra. E quando a gente decide honrar principalmente autoridades, decidimos honrar o nosso Deus Todo-Poderoso, quando a gente decide honrar o nosso pai, a nossa mãe, quando a gente decide honrar os nossos pastores, autoridades constituídas, Deus, ele nos abençoa. Porque é um princípio que abre portas. O princípio da honra. O princípio da honra traz bênção para mim e para você. Irmãos, mas eu estou trabalhando e o meu patrão não é aquela coisa. Mas eu estou em tal setor e aquele líder não é isso. E agora como que eu faço? Irmãos, honrar não é um sentimento. Honrar é uma decisão. Você decide honrar. Você decide honrar e você decide reconhecer. E você entra em ação. E quando você é um homem de honra, quando você é uma mulher de honra, pode ter certeza que portas vão se abrir para você. Porque é um princípio, irmãos. É um princípio que abre portas. Quando nós protegemos os nossos líderes, quando nós não estamos no meio de fofoca, quando nós estamos... o pastor Natércio fala que a gente tem que ter 3 filtros no ouvido. E como assim? A gente ouve uma coisa, daí passa pelo primeiro filtro. Aí depois passa pelo segundo filtro. Depois passa pelo terceiro filtro. Para a gente poder discernir. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje, um fala uma coisa que leva a que fala outra coisa, e às vezes eu e você podemos cair numa maldição, alguma coisa ali que estava equivocado. Tá aí então que nós estamos vivendo na era das fake news. E muitas das vezes a gente recebe informação e se você compartilha essa informação e você não tem uma fonte adequada, você caiu numa fake news. Por isso que é importante que homem de Deus, mulher de Deus, precisa ter discernimento, para a gente não atrair maldição com as nossas ações. O primeiro princípio é o princípio da honra, mas o segundo princípio é o princípio da reciprocidade. Quando o rei Assuero, ele não consegue dormir, ele pede para ele ler uma crônica, um livro. E é interessante que quando eles vão trazer esse livro, eles conseguem trazer e pegar um livro que conta exatamente a história aonde o judeu Mardoqueu livrou o rei Assuero da morte. E aí o rei Assuero ele se pergunta, mas o que fizeram para este homem? E aqui entra o segundo princípio, o princípio da reciprocidade. E o que se constitui esse princípio? Se constitui o princípio da reciprocidade quando você faz algo positivo para alguém, esse outro alguém, ele tende a te devolver com alguma coisa positiva. Quantos que estão entendendo que pode dizer amém? Irmãos, pensa comigo. Não tem aquela história que quando você recebe um presente, você pensa que, nossa, eu também vou dar um presente para essa pessoa. Não tem aquela história quando alguém te convida para jantar, e aí você pensa, poxa, eu tenho que fazer uma janta para essa pessoa, eu tenho que, cara, retribuir. Esse é um princípio, é o princípio da reciprocidade. E quando você aplica esse princípio na sua vida, o princípio da honra, o princípio da reciprocidade, você é pelo menos muitíssimo abençoado. E nós vemos isso, esse relato aqui na Bíblia, como Deus abençoou a vida do judeu Mardoqueu. E ele, eu quero falar mais no final aqui, ele recebeu pelo menos 3 honras. E essas honras, eu quero declarar que elas vão alcançar a sua casa, vão alcançar a sua vida, vão alcançar a sua família. Quando você aplica princípio da honra e princípio da reciprocidade. E você vê que Deus, naquela mesma noite, ele muda o decreto de morte e vira um decreto de vida. Naquela mesma noite. Irmãos, nessa campanha Jornada Feliz, Deus está mudando decretos. Deus está trazendo, tirando aquele decreto de morte, está trazendo o decreto de vida para você. Talvez tinha alguma coisa preparada que eu e você não sabemos, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas, Ele está aqui para te abençoar. Aleluia, pode aplaudir mais forte,
que ele merece toda a honra, toda a glória. Queridos, e nós vemos que quando nós honramos a Deus, quando nós honramos a autoridade, pai e mãe, quando nós honramos os nossos pastores, e Deus ele começa a nos abençoar. Nesse decreto, Deus interviu a favor de Mardoqueu. Deus vai intervir na sua vida. Talvez esse negócio que vem te incomodando, eu quero ser profeta de Deus nessa noite e dizer que Deus está intervindo nesse negócio. E Deus vai virar esse negócio a seu favor. Porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando Deus ele faz essa interferência e abençoa a vida do judeu Mardoqueu, ele recebe pelo menos 3 honras. E é nessas honras que eu quero me ater. Primeira honra que o judeu Mardoqueu ele recebeu. Primeiro, no capítulo 6, no versículo 11, diz assim: Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. A primeira honra é uma honra moral. Muitas das vezes nós somos caluniados. Muitas das vezes algumas pessoas podem levantar alguma coisa mentirosa sobre a sua vida. Muitas das vezes a gente passa, de repente, eu e você, em alguma situação, por algum desaforo. E de repente alguém quer atingir a nossa moral. Mas a primeira honra que o judeu Mardoqueu recebeu é a honra moral. Então pensa comigo. Quando o judeu Mardoqueu, ele chega para honrar o rei, ele vai sozinho com as suas próprias pernas. Mas quando ele é honrado, pastor, ou seja, ele é conduzido. Queridos, quando você tomar a decisão de honrar a Deus em primeiro lugar, honrar pai e mãe, honrar a autoridade, pode ter certeza que você vai com as suas próprias pernas. Mas quando vir essa bênção, o Espírito de Deus é que vai te conduzir. Assim aconteceu com o judeu Mardoqueu. O seu maior inimigo estava agora puxando o cavalo do judeu Mardoqueu e dizendo o seguinte, na praça, falando o seguinte: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. A primeira honra é a honra moral. Quantos recebem essa honra e podem dizer amém? Primeira honra é honra moral. A segunda honra está registrada no capítulo 5, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era o seu parente. Tirou o rei o seu anel, preste atenção nisso aqui, tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu por superintendente da casa de Amã. Irmãos, pastor Jeff, a segunda honra que eu quero ser profeta de Deus aqui para essa igreja nessa noite é a honra oficial. O que é isso? Irmão Robert, segura essa daí. O que é isso? Essa honra oficial é muito forte, pastor. Porque, pense, o anel do rei, só o rei usava. Nós estamos, pastor, deputado estadual, é um criador de lei, fiscalizador de lei, e nós sabemos aqui a importância do anel do rei. O anel do rei era usado para selar, para criar a lei e para selar. Irmãos, o rei tira o seu anel, aonde cria esse decreto, e, ou seja, pode criar leis para favorecer agora o povo de Deus. Só que não, além do anel que o judeu Mardoqueu recebeu, ele recebeu aqui algo grande demais, poderoso, que diz assim: naquele mesmo dia, deu ao rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã. O que era a casa de Amã? Ali naquela província, existia 2 casas maravilhosas. Primeiro, o castelo do rei. Segundo, a casa de Amã. Quem está entendendo aqui? Deixa eu ver. Irmãos, imagina o seguinte, você ser o número 1 do rei. Você mora numa casa que tem tudo. Você tem carro 0 quilômetro, alimento não falta para você.
sustento, não falta dinheiro, vestimenta não falta, porque você está morando aqui no reinado do rei Assuero. Agora essa casa, que era a casa, uma das casas mais poderosas daquele reinado, sai da mão do inimigo e passa para a mão do Filho de Deus. Quantos recebem essa bênção aqui, que é a honra oficial? E além do mais, de ele receber a casa do seu inimigo, de ele receber o anel para criar leis, ele passa a ser agora superintendente. Deus vai colocar pessoas aqui em posição de liderança. Deus está chamando você para um tempo diferente, para você viver algo diferente. Ou seja, Deus está abrindo portas aqui nessa campanha para uma posição aonde você vai liderar e vai liderar com excelência, aonde o nome de Deus vai ser exaltado através da sua vida. A terceira honra, para a gente finalizar, está no versículo 15, que diz assim: Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Segura esse versículo aqui. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes, festas, e muitos dos povos da terra, irmãos, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre ele. Irmãos, a bênção foi tão grande, que pessoas se converteram à religião do Mardoqueu, ou seja, do judeu Mardoqueu. A bênção vai ser tão grande na tua família, na tua casa, irmãos, quando você continuar honrando, continuar tendo a sua fidelidade a Deus, que você vai receber essas 3 honras aqui. A primeira honra será a honra moral. A segunda honra será a honra oficial. E essa terceira honra é a honra espiritual. Deus quer te honrar com autoridade no mundo espiritual. Irmãos, você não precisa se preocupar, porque aonde você colocar a planta dos pés, você representa a presença de Deus. Aonde você estiver, pode ter situações desagradáveis, mas quando você estiver pisando, você precisa ter o entendimento que o Deus Todo-Poderoso está com você. Porque eu e você, nós somos filhos de Deus. O que a Bíblia diz aqui? Essa honra, que é uma honra espiritual, é uma honra que você tem autoridade para orar pelos enfermos e eles serem curados. Ah, mas pastor Leandro, mas não é só para os pastores? Não, é para todo mundo aqui. Quantos querem receber essa honra espiritual? Deus está dando uma honra espiritual para você. Irmãos, enquanto nós não tomamos posse dessas honras, nós ficamos patinando. Quando eu entendo o poder da honra, o poder da reciprocidade, e eu tomo posse daquilo que está escrito na palavra de Deus, pode ter certeza que portas se abrem, e as portas que não se abrir, você vai se abrir com o poder da oração, do jejum e da oração. Quantos querem receber essas 3 honras aqui nessa noite? Quero convidar vocês a se colocar de em pé, e nós vamos orar, vamos levantar um clamor aqui nessa noite, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, e vamos tomar posse desta palavra. Quando nós honramos a Deus, quando nós honramos o nosso pai, a nossa mãe, quando nós honramos as nossas autoridades, nós somos abençoados. Deus, Ele está entregando essas 3 honras aqui nessa noite. A honra moral. Talvez se tinha alguma coisa sobre o seu nome, alguma dúvida, Deus está restaurando o seu nome. Deus, Ele quer engrandecer o teu nome. Olha o que Deus fez com o judeu Mardoqueu. O inimigo foi na frente puxando o cavalo e ainda dizia: este é o homem a quem o rei quer honrar, hein? Olha o que Deus faz. Deus está mudando esse negócio. A honra oficial, ou seja, bens materiais, liderança, Deus vai estar te abençoando poderosamente. Mas por que Deus faz isso? Porque nós somos filhos de Deus. E o nosso Deus, Ele é o Criador do céu e da terra.
E nós podemos ser abençoados quando nós entendemos esses mistérios da palavra de Deus. Mas acima de tudo, irmãos, Deus ele quer te dar a honra espiritual. A honra espiritual é uma autoridade para você ministrar a palavra de Deus, para você pregar a palavra de Deus, para você ter esse revestimento de poder, de autoridade. E acima de tudo, através da sua vida, muitas pessoas vão ser ganhas para Jesus, porque está escrito aqui na palavra de Deus. Eu estou lendo aqui, ó, diz assim: e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Deus quer fazer isso na sua vida. Quantos querem receber essas honras? Quantos querem receber essas bênçãos? Pode abrir os seus braços, pode orar, pode começar a levantar um clamor agora. Nós queremos orar junto. Queridos, tem orações que Deus ele parece que está aguardando a gente abrir a boca, louvar a Ele, adorar a Ele. E nós estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos na casa de Deus. E se nós não nos entregarmos em oração na casa de Deus, aonde nós vamos nos entregarmos? Se nós tivermos vergonha de falar com o Deus Todo-Poderoso, como que Ele vai abrir portas? Ele espera de mim, de você, uma atitude, irmãos. Não tenha vergonha de abrir o seu coração, de rasgar o seu coração diante daquele que é Todo-Poderoso. Ele quer abrir portas, queridos, pode ter certeza, Ele é Pai. Oh, Paizinho querido, nós te louvamos, ó Pai. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Nós pedimos, Pai, céus abertos, Pai, sobre esta noite, Senhor, sobre esta campanha, ó Pai. Nós estamos aqui, Pai, uma segunda-feira, Senhor. Nós estamos aqui na Tua casa para Te adorar, para enaltecer o Teu nome, sobre todo nome, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Oh, Paizinho querido, nós unimos a nossa fé neste momento, Pai, e nós pedimos, Pai, um tempo novo. Nós pedimos um tempo de avivamento, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem, Espírito de Deus, sobre a vida deste homem, desta mulher, assim como o Senhor foi com o judeu Mardoqueu. Sê conosco, ó Pai, sê conosco agora no século 21, ó Pai, meu Deus e meu Pai, aonde nós colocamos a planta dos pés, que nós venhamos ser abençoados, abençoadores. Ó Paizinho querido, Pai Santo, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, vem, Senhor, revestir com poder, com autoridade, Pai. Nós tomamos posse, Pai, dessas honras, Senhor, da honra moral, meu Deus. Talvez este homem, esta mulher, ele está precisando da honra moral, Senhor, para portas se abrirem, Senhor. Eu peço, meu Deus, abre as portas, abençoa, Pai, com honra moral, Senhor. Engrandece o nome deste homem, desta mulher, Senhor. Muda a história, Pai. Aquele decreto que era decreto de morte, traz decreto de vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. A honra oficial, Pai. Dai na mão, Pai, dos teus filhos, Pai, o anel, Senhor, a coroa, Pai. Oh Deus, uma posição de liderança, Pai. É no nome de Jesus, Pai. Meu Deus, talvez bênçãos materiais. Protege, Pai. Guarda, cuida, Pai. Tu és o Deus que pode fazer. Oh, Paizinho querido, mas acima de tudo, Senhor, a honra espiritual. Nós precisamos desta honra, Senhor. Esta autoridade no mundo espiritual, Senhor. Oh, Paizinho querido, Pai Santo, ministra no coração deste homem e desta mulher a autoridade no reino espiritual, Senhor. E aonde eles colocarem as plantas dos pés, eles são abençoados, abençoadores, Senhor. Aonde eles adentrarem, Senhor, a presença de Deus está com eles. Oh Deus, libera anjos, Pai. Libera anjos para guardar os teus filhos, Pai. Meu Deus, quando eles entrarem na sua casa, Senhor, meu Deus, que o lar seja uma bênção, Pai. O casamento seja um casamento abençoado, Pai. Os
Senhor pode fazer, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Meu Deus, vem abençoar poderosamente. Estende as suas mãos, Pai, sobre os seus filhos, Pai. Estende o seu manto precioso, o manto da cura, o manto da libertação. Oh, Paizinho querido, Pai Santo, nós cremos em Ti, ó Deus. Nós estamos firmados na Tua palavra, Pai. Faz de novo, Senhor. Abençoa, Pai, o nosso trabalho, a nossa empresa, Senhor. Nós queremos honrar o Teu nome, Senhor, através da nossa vida, Paizinho querido, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, sim, meu Pai, confirma a oração do Teu Filho, Pai, o poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Deus, a Tua bênção alcançando o Teu povo nesta noite, Pai. Cada pessoa que está aqui na Tua casa, cada pessoa que está nos assistindo, meu Deus, cada pessoa que está conectada conosco nesta noite, Pai, toda armadilha, toda cilada maligna, meu Deus, toda artimanha do inferno contra a vida dos Teus filhos, seja anulada agora, sejam desbaratados todos os planos do inferno contra esta vida, contra esta casa, toda obra maligna, nós desmanchamos agora, seja queimado, expulso, lançado nos abismos, toda obra das trevas contra esta vida. Pai, vem com Teu poder agora, meu Deus, derrama da Tua unção, a unção da cura, a unção da libertação, do livramento. Move, Pai, com Teu poder, com Teu Espírito agora. Opera milagres, opera maravilhas. A Tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Nós cremos, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua unção, derrama do Teu poder. Meu Deus, onde esse Teu filho, essa Tua filha, meu Deus, foi humilhado, que ele seja honrado, que ele tenha, meu Deus, uma unção de restituição, aquilo que o inimigo levou, meu Deus, traz a restituição, aquela cilada, meu Deus, armada contra o Teu filho, toda intriga, toda confusão, toda fofoca, cai por terra agora, e esse Teu filho, essa Tua filha seja honrado, seja restabelecido. Meu Deus, move com Teu poder, move com Tua unção, restaura, renova, prospera o Teu povo, prospera os Teus filhos. Pai, oramos agora também por aquele que está enfermo, aquele que está em quarentena, aquele que está no isolamento. Meu Deus, Tu és o Deus da salvação, mas Tu também és o Deus da cura, Tu és o médico dos médicos. Entra com Teu poder agora, Pai. Anjos do Senhor nesta casa, meu Deus, toca agora, haja cura divina, receba a cura agora, na cabeça, na coluna, nas costas, nos rins, no pulmão, no esôfago. Receba agora no útero, nos ovários, no estômago, no intestino. Receba a cura agora, em o nome do Senhor Jesus. Receba agora o milagre, seja curado agora, seja alcançado pelo poder de Deus. Entra agora, meu Deus, nesta casa, Teus anjos ministradores, Teus anjos que cooperam, meu Deus, com aqueles que se hão de salvar. Meu Deus, eu declaro agora salvação, eu declaro agora cura divina, a provisão do Senhor sobre esta vida, sobre esta casa. Toda sentença de morte seja revertida agora, toda forca que Satanás preparou para esse homem, para esta mulher, cai por terra agora. Toda sentença de morte seja revertida agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, todo espírito maligno lançado contra esta vida cai por terra, seja queimado agora, expulso, lançado nos abismos. Oh, meu Deus, e onde havia morte, haja agora vida. Onde havia morte, haja vida. Onde havia um espírito de morte, haja vida. Onde havia um espírito de suicídio, sai agora, haja vida, haja vida. Onde havia enfermidade, haja cura agora, haja milagre agora. Eu declaro a cura, eu declaro vida. Receba, querido, receba a vida agora. Coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão no seu corpo, coloca a mão na região da enfermidade, receba a cura, receba a vida agora. Ou coloca a mão no seu coração, onde havia morte, agora entra a vida, entra o Senhor Jesus Cristo, o todo
Todo-Poderoso, o nome sobre todos os nomes, e diante deste nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo principado, potestade, todo espírito maligno tem que sair na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, o Filho de Deus, aquele que veio para desfazer as obras das trevas. Receba a vida agora, receba agora. Onde havia morte, está entrando a vida agora. Onde havia enfermidade, está entrando a cura agora. Oh, eu sinto isso. Receba isso agora. Nessa casa onde havia morte, a vida está entrando. Onde havia enfermidade, a saúde está entrando. Espírito Santo de Deus, entra neste coração, entra agora, Pai, toca nessa mente, arranca todo o pensamento negativo, restaura os teus filhos, renova, Senhor, a tua igreja, aviva a tua igreja, enche do teu poder. Oh meu Deus, todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, todo desespero, sai agora. Entra agora paz, entra agora saúde, alegria, ânimo, ousadia. Receba, querido, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Receba agora o teu milagre, receba a cura, receba a libertação, receba o poder de Deus, receba vida, vida, vida. Espírito Santo, flui nesse corpo agora. Toca, meu Deus, nas células, toca agora nos órgãos, Senhor. Toca, meu Deus, Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca, Pai, com teu poder agora. Receba vida, vida, vida. Receba saúde, receba o poder de Deus. Te levanta com fé, te levanta com fé. Oh, o Espírito de Deus vem sobre ti, a unção de Deus vem sobre a tua casa, sobre a tua família. Onde havia vergonha, virá dupla honra. Onde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Receba essa unção sobre a tua vida, receba agora esse poder de Deus, receba agora a cura, o milagre, poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Não é o fim, não. Satanás tinha decretado o fim, Deus está revertendo essa sentença e está dizendo: não é o fim, é o começo das grandes coisas que Deus tem na tua casa, na tua família, nas suas finanças. Receba, receba de Deus agora, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora só agradeça, levanta as suas mãos. Você na sua casa também, levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, só agradeça, diga: obrigado, Jesus, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, eu recebo, eu recebo. Oh, Deus te faz bendito, bendito, bendito do Senhor, bendito do Senhor hoje. Diga: eu recebo, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Diga: obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.